Neste vídeo, eu vou repassar com vocês a aula 18 sobre transformações lineares. Então, as transformações lineares, o estudo delas, dá início à segunda parte da disciplina Introdução à Álgebra Linear. Na primeira parte, a gente fez uma revisão sobre matrizes, determinantes, sistemas lineares. Em seguida, passamos para o estudo de fato, da introdução à álgebra linear, estudando os espaços vetoriais. E agora a gente passa então a estudar as transformações lineares, que são funções envolvendo espaços vetoriais. Então, a gente vai chamar de T uma transformação linear uma função que leva elementos de um espaço vetorial V em elementos de um espaço vetorial W. Então, na verdade, ela transforma, ela tem esse nome porque ela transforma elementos de um espaço vetorial V em elementos de um espaço vetorial W. Então, antes da gente passar ao estudo das transformações lineares, a gente vai estudar as transformações matriciais. Isso vai ser muito importante porque a gente vai fazer depois uma associação entre as transformações lineares e as matrizes, tá? Então, vamos compreender primeiro o que é uma transformação matricial. Então, uma transformação matricial, ela é uma função dada pela forma t de x igual a A vezes x, onde A é uma matriz, aqui a gente está considerando uma matriz M por N, e x ele vai ser então um vetor, porque para a gente multiplicar uma matriz M por N por x, x tem que ter N entradas, pelo menos, Então, x ele vai ser de dimensão, n por 1, tá? Então, a gente pode considerar como um vetor coluna. Então, a aplicação T, que leva elementos de Rn em Rm, dada por... Então, esse x que eu estou tomando, um elemento n por 1, uma matriz, um vetor coluna n por 1, pode ser pensado como um elemento de Rn. Então, por exemplo, se a gente considerar x como x1, x2 até xn, isso também pode ser pensado como um elemento de Rn ou um elemento da forma. Escrever o vetor coluna como um vetor linha, na verdade. Tá? Então, a transformação que vai levar x no elemento A vezes x, ela vai ser uma transformação matricial que leva elementos do espaço vetorial Rn em elementos do espaço vetorial Rm. Então, como que vai ser A vezes x, Então, quando a gente faz o produto de A, que tem dimensão m por n, vezes x, que tem dimensão n por 1, isso gera um vetor AX, que tem dimensão m por 1, A gente sabe que para o produto ser possível, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de X, e o resultado é o número de linhas de A pelo número de colunas de X. Tá? Então, o produto A vezes X tem dimensão m por 1, ou seja, é um vetor coluna com m entradas, que pode também ser pensado como um elemento de Rm. Tá? Então, temos aí o exemplo 1, onde A é uma matriz de ordem 2 por 3. Então, essa matriz ela induz ou ela gera uma transformação matricial T, que leva elementos de R3 em R2,
R3 por quê? Para a gente efetuar o produto aqui de A por uma outra matriz, a gente sabe que essa matriz vai ter que ter 3 linhas, né? A, B, C. Então, a gente vai considerar x como um vetor 3 por 1, vetor coluna. Então, quando a gente efetua o produto de A por x, isso vai gerar uma matriz ou um vetor coluna, né? Então, aqui a gente tem 2 por 3, que é A, né? Vezes um vetor coluna 3 por 1. Então, isso gera um vetor 2 por 1, ou seja, um elemento de R2, tá? A gente pode fazer vamos pegar um exemplo numérico antes de seguir. Então, qual vai ser a cara, né, dessa transformação? Então, vamos fazer aqui, vamos considerar x, ABC, e vamos efetuar, então, t de x, que é igual a A vezes x. Então, A vezes x vai ser o produto da matriz 2, 1, 3, 1, 2, 0, pelo vetor coluna A, B, C. E isso vai dar a matriz 2A mais B mais 3C e A mais 2B mais 0C. Então, T de x é igual 2A mais B mais 3C e A mais 2B. Para ficar claro que eu estou levando elementos de R3 em R2, é interessante a gente escrever T de ABC igual a 2A mais B, que não é vírgula, é mais 3C, e a segunda coordenada A mais 2B. Então, eu peguei um elemento de R3 e transformei esse elemento pela transformação T, né, em um elemento de R2, tá? Agora sim a gente vai compreender o conceito, então, de uma transformação linear. Então, consideremos uma matriz A de ordem M por N. E consideremos U e V dois vetores coluna, vetores N por 1. E seja C um número real, tá? Um escalar. Então, utilizando as propriedades das matrizes, que a gente já estudou, todas as propriedades que envolvem as operações entre matrizes, a gente tem que são válidas, né, as seguintes igualdades. Quando a gente multiplica A pela matriz U mais a matriz V, estou considerando U e V matrizes, né, que são vetores coluna, tá? Então, utilizando a distributividade, isso é igual a vezes U mais A vezes V. E se a gente multiplica o vetor U ou a matriz U por C e depois multiplica A vezes esse resultado, isso é o mesmo que C vezes a matriz A vezes o vetor U, tá? Isso vale pela associatividade. Bom, de maneira geral, quando uma função possui essas duas propriedades aqui, a gente diz que ela é uma função linear, tá? Então, a definição de transformação linear é a seguinte: uma transformação linear T, uma transformação T, na verdade, né? Ela vai ser chamada de linear se T de U mais V for igual a T de U mais, aqui é T maiúsculo, tá? T de V. Isso tem que valer para todos U e V pertencentes ao domínio da transformação T. Então, se T vai de um espaço V num espaço W, isso tem que ser válido para todo U e V pertencentes ao espaço V.
E a segunda condição que define a linearidade de uma transformação é que ao multiplicar t por um escalar vezes um vetor, isso é o mesmo que um escalar vezes t vezes v. Tá? Isso também tem que valer para todo v no domínio da transformação e para qualquer número real C ou para qualquer escalar C. Tá? Bom, se A é uma matriz, U e V são vetores no domínio de T e C é um escalar, então essa propriedade que A U mais V igual a A vezes U mais AV mostra que T preserva soma de matrizes. E a propriedade A vezes C vezes U igual a C vezes A vezes U mostra que T preserva o produto por escalar. Então, a gente quer dizer o seguinte, que qualquer transformação matricial, ela também vai ser uma transformação linear, exatamente porque são válidas essas propriedades, já que se a transformação T é A vezes X, então a gente está dizendo que T de U mais V é igual a A, que multiplica U mais V, e isso é igual a AU mais AV, e é o mesmo que T de U mais T de V. E o mesmo para a segunda condição de linearidade de uma transformação. Tá? Então, toda transformação matricial é também uma transformação linear. A recíproca nem sempre é verdadeira, ou seja, podem existir transformações lineares que não são transformações matriciais. Tá? A gente não vai apresentar aqui um exemplo disso, mas é bom que vocês já saibam que a recíproca dessa afirmação nem sempre é verdadeira. Tá? Porém, toda transformação que leve espaços do tipo Rn, então, uma transformação, por exemplo, de Rn em Rm, ela é sempre uma transformação matricial. E a gente vai trabalhar mais tarde com esse tipo de transformação. Por isso que a gente vai conseguir fazer a associação de matrizes com as transformações lineares. Tá? É o que está escrito aqui no fascículo, que na aula 23 será provado este fato, tá? Que toda transformação dos espaços vetoriais, de Rn para Rm, por exemplo, são também transformações matriciais, e além disso a gente vai ver como obter a representação matricial de uma transformação linear. Vamos considerar que T é uma transformação linear que vai de um espaço V em um espaço W e V um elemento do domínio dessa transformação, ou seja, um elemento do espaço V. Então, a gente vai provar que essa transformação ela leva o vetor nulo de V no vetor nulo de W. Como que a gente vai fazer isso? Então, para indicar que 0 é o vetor nulo de V, a gente vai escrever dessa forma, 0 com V subscrito aqui, tá? Então, T de 0, sendo 0 o vetor nulo de V, isso é o mesmo que T do número 0 vezes o vetor V. Eu posso escrever qualquer vetor nulo de qualquer espaço vetorial como o produto de 0 por um vetor V qualquer, tá? Porque quando a gente multiplica o número real 0 por um vetor, a gente vai multiplicar todas as entradas do vetor V por 0, então todas as entradas de V passam, de 0 vezes V, passam a ser iguais a 0, tá? Então, aqui, dessa igualdade, a gente está usando que 0 pode ser escrito como 0 vezes V para todo V, vetor de V, tá? Bom, agora a gente vai usar a propriedade, já que a gente assumiu que T é uma transformação linear, a gente vai usar que T
do produto de um escalar por um vetor V é o escalar vezes a transformação T aplicada no vetor V. Então, T de 0V é igual a 0 vezes T de V. Então, aqui a gente está usando a segunda condição de linearidade da transformação, já que a gente assumiu que ela é linear, tá? Bom, 0 vezes T vezes V agora é um vetor de W, né? 0 vezes um vetor de W dá o vetor nulo em W, tá? Que está indicado dessa forma. Então, a gente provou que toda transformação linear leva elemento neutro do espaço V em elemento neutro do espaço W, tá? Então, uma segunda propriedade é a seguinte: T dessa combinação linear, né, de V e U, sendo C e D escalares, então CV mais DU é uma combinação linear dos vetores V e U, tá? Então, aplicando a primeira condição de linearidade, a gente tem essa primeira igualdade. T da soma de dois vetores, esses dois vetores em V, né, é a soma de T aplicada em cada um desses vetores. Em seguida, a gente aplica a segunda condição de linearidade, já que C e D são escalares, são números reais, então T de C vezes V é C vezes T de V. E T de D vezes U é D vezes T aplicado em U, tá? Então, essa dedução utiliza as duas propriedades que definem a linearidade. Observem que essa propriedade sozinha implica em linearidade, né? Então, se for válida essa propriedade, não volta. Então, se for válido que T de CU mais DU, isso é C vezes T de U, mais D vezes T, aqui é V, deixa eu corrigir. D vezes T de V, então, se essa igualdade for satisfeita, T é transformação linear. Tá? É o que a gente vai ver aqui, ó. Então, basta a gente tomar, por exemplo, C igual a D igual a 1, que a gente obtém a primeira condição de linearidade, né? Já que 1 vezes o vetor dá o próprio vetor, tá? E se a gente faz C igual a 1 e D igual a 0, a gente tem a primeira propriedade, a preservação do produto de vetores por escalares, tá? Então, isso é tranquilo. Então, para a gente verificar que uma transformação é linear, ou a gente já verifica direto isso, né? Toma dois vetores e dois escalares e verifica isso, ou verifica separadamente esta primeira condição e essa segunda condição, tá? Bom, se a gente for aplicar sucessivamente o mesmo raciocínio, a gente consegue mostrar que T de uma soma finita de produtos por escalares de vetores do espaço V, né? Isso vai dar a soma dos escalares vezes T aplicada em cada um desses vetores, tá? Bom, para a gente verificar se de fato, né, a gente compreendeu esses conceitos, a gente vai resolver, então, alguns exercícios dessa aula. O primeiro exercício diz o seguinte: ter uma transformação linear, uma transformação não diz, aqui não está escrito que é linear, né? Ela é uma transformação definida por t de x igual a a vezes x. E t ela leva vetores de R2 em vetores de R3. A é uma matriz dada, né? E é pedido, então, para encontrar a imagem de U e V, ou seja, eu quero calcular T de U
E também quero calcular T de V. Aqui, vamos colocar V aqui, né? Escrevi um aqui. Ok? Bom, T de U é A aplicada em U. Então, deixa eu só verificar se não tem um erro. Tem um erro, né? No enunciado desse exercício tem um erro. Pelo seguinte, eu não vou tomar elementos de R2 em R3. Se A é dessa forma, a transformação T, então, ela tem que tomar elementos de R3 em R2, né? Porque já que A ela é de dimensão 2 por 3, eu só posso multiplicar por A um vetor 3 por 1. E isso vai gerar um vetor 2 por 1, ou seja, um vetor de R2, tá? Então, aqui tem um erro no enunciado. T, então, na verdade, leva R3 em R2, tá? Então, T de U é A vezes U, ou seja, é o produto da matriz A pelo vetor coluna U, que é um elemento de R3. Então, isso vai dar uma matriz 2 por 1, ou seja, um vetor coluna, né? 2 por 1. Então, vai ser 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes menos 3, que é menos 6, mais 2 vezes 0, que é 0. E na segunda linha aqui, a gente vai ter menos 1 vezes 2, menos 2, mais 2 vezes menos 3, menos 6, mais 1 vezes 0, que é 0. Então, a imagem de U é menos 4 e menos 8. E a imagem do vetor que a gente chamou de V aqui ao invés de U é A vezes V, ou seja, é o produto da matriz A pelo vetor coluna menos 1, 1, 1. Então, isso vai dar um vetor coluna 2 por 1. Vamos multiplicar, então, a primeira linha por V. Então, vai dar menos 1, mais 2 vezes 1, mais 2 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então, isso dá 3 e 4. Tá? Então, determinamos as imagens, né, de U e de V. Então, corrijam, por favor, o erro aí no enunciado deste exercício. No segundo exercício, é feita a seguinte pergunta: quantas linhas e colunas deve ter uma matriz A para definir uma aplicação de R4 em R3 dessa forma? A aplicação é o mesmo que função, tá? A gente está usando transformação, função, aplicação, tudo para indicar a mesma função. Bom, então T, eu quero que T leve vetores de R4 em R6. Então, eu vou multiplicar A, vamos considerar que A tem dimensões M e N, né? A é uma matriz M por N. Eu vou multiplicar A por um vetor, então, X 4 por 1. E vamos, então, obter o vetor AX, como isso tem que ser, tem que estar em R6, então isso vai ser um vetor 6 por 1. Então, para que o produto de A por X seja possível de ser realizado,
N tem que ser igual a 4, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de X, e o resultado vai ser uma matriz M por 1. Como o resultado é uma matriz 6 por 1, então M tem que ser igual a 6, tá? Então, a matriz A, ela deve ter 6 linhas e 4 colunas. No terceiro exercício, é pedido para determinar, né, as aplicações, encontrar o valor de x, tal que t de x é b para A e B dados, sabendo que t de x é A vezes x, tá? Então, para os valores da matriz A e do vetor B em cada um desses itens, encontrar, se for possível, né, um vetor x tal que t de x seja igual a b. Então, quero encontrar um vetor x tal que a vezes x seja igual ao vetor b. Bom, A, no primeiro item, ela é de ordem 2 por 3. E B, então, eu preciso multiplicar por um vetor x, que vai ter que ter ordem 3 por 1, e isso vai gerar o vetor B, que tem ordem 2 por 1. Tá? Então, é possível, sim, encontrar esse vetor x no item A. Então, no item A, x é da forma 3 por 1. Então, vamos colocar que x é A, B, C. Então, a gente vai multiplicar A por x e igualar a B. Vou ser grande assim. Então, A por x vai ser 1, 0, 1, 2, menos 1, 3, vezes x, que é A, B, C. Então, isso vai dar uma matriz 2 por 1. 1 vezes A, mais 0 vezes B, 0, mais 1 vezes C, mais C. Isso na primeira linha. E na segunda, 2 vezes A, 2A, menos 1 vezes B, menos B, mais 3C. Então, A mais C, já que a gente quer que isso seja igual ao vetor B, então a gente quer que isso seja igual à matriz, onde a primeira linha é 2, a segunda é 3, e a matriz é 2 por 1, né? Pela igualdade de matrizes, A mais C deve ser igual a 2, e 2A menos B mais 3C deve ser igual a 3. Observem que este sistema, ele é um sistema linear de 2 equações e 3 variáveis. Sempre que um sistema tem mais variáveis do que equações, ele é possível e indeterminado. Então, por exemplo, no item A, a gente pode escrever aqui, item A não, na primeira equação do sistema, A igual a 2 menos C, aí a gente pode substituir na segunda. Então, 2 vezes 2 menos C menos B mais 3C é igual a 3, ou seja, 4 menos 2C menos B mais 3C igual a 3, melhorando. 3C menos 2C dá C, então C é igual a B menos 1. Então, a gente pode escrever
tudo em função de, vamos colocar B em função de C, né? B é C mais 1. Isso. Então, conjunto de solução desse sistema é da forma 2 menos C, C mais 1 e C, tá? Com C real. Então, basta tomar um valor qualquer para C. Se a gente tomar, por exemplo, C igual a 0, então uma solução seria 2 menos 0, que é 2, 0 mais 1, que é 1 e 0. Então, um vetor x da forma 2, 1, 0, que é o mesmo que escrever 2, 1, 0, tá? Então, encontramos um vetor x que satisfaz tx igual a b. Neste caso, existem infinitos, tá? A gente encontrou pelo menos um. No item B, A é uma matriz 3 por 2, então a gente vai multiplicar ela por um vetor 2 por 1, para a gente obter um vetor 3 por 1, tá? O número de colunas tem que ser igual ao número de linhas, e o resultado é o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Então, a gente precisa efetuar o produto de A. A é 11 menos 1. Dois, 5, 1, 6. Então, já que x tem que ser 2 por 1, x é dessa forma. Efetuando o produto, a gente obtém uma matriz 3 por 1, né? A primeira linha vai ser 11A menos B, a segunda 2A mais 5B, a terceira A mais 6B, e queremos que isso seja igual ao vetor coluna B, que é 2 menos 3, 2. Então, 11A menos B tem que ser igual a 2. 2A mais 5B igual a menos 3. E A mais 6B igual a 2. Esse é um sistema de três equações e duas variáveis. Bom, pela primeira equação, a gente pode escrever que B é igual a 11A menos 2. Se substituirmos na segunda, então a gente tem 2A mais 5 vezes 11A menos 2, e isso tem que ser igual a menos 3. Então, 2A mais 55A menos 10 é igual a menos 3. Então, 57A é igual a menos 3 mais 10, que é 7. Então, A é 7 sobre 57. Ver se a gente não fez conta nenhuma errada. Não, B é isso mesmo. Conferir A. Bom, para que este sistema tenha solução, os valores encontrados de A e B devem satisfazer também a terceira equação, né? Bom, a gente ainda não encontrou o valor de B, né? Só o de A. Substituindo o valor de A aqui na primeira equação, B, então, é igual a 11 vezes 7 sobre 57 menos 2, ou seja, isso é 77 menos 2 vezes 57 vai dar 114 sobre 57, e isso é igual a
14 menos 7, 7. 10 menos 7, 3. Será que é isso? 7, 7, 14 vão 1. 7, 1, 8, 3, 11. Tá certo. Então, isso dá menos 37 sobre 57. Agora sim, isso é o valor de B. A gente pode verificar se os valores de A e B encontrados pelas primeiras e segunda equações satisfazem a terceira, né? Então, 7 sobre 57, que é A, mais 6 vezes B, que é menos 37 sobre 57. Vamos ver se isso é 2. Isso não é 2, né? Porque, primeiro, que isso vai dar um número negativo. Porque 6 vezes menos 37 vai dar um número menor do que 7. Então, isso vai dar um número negativo. Claro que isso é diferente de 2, que é positivo. Bom, então esse sistema ele não possui solução. Então, não é possível no item B encontrar x que satisfaz t vezes x igual a b, né? Ou seja, ax igual a b, tá? Então, resolvemos aí esses três exercícios, né? Os 3 primeiros exercícios dessa aula 18 sobre transformações lineares.